Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Capítulo 3, versículos 10 e 11, só virar uma página. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá, pelo presente que o Senhor nos dá, de estarmos aqui, pelos ouvidos e corações que podem ouvir a sua voz, porque os espirituais conseguem discernir as coisas do Espírito. Por isso nos dá esse tipo de ouvido, esse tipo de coração, para que tudo aquilo que for dito, Senhor, possamos absorver, para que isso lave a nossa alma, para que isso vá construindo o edifício do nosso ser, da nossa carreira em Ti. Nos abençoa nesse momento, que nossa atenção, o nosso coração, nossa mente não saia deste ambiente, que possamos levar cativo a obediência a Cristo, todo o nosso ser, para que essa mensagem faça aquilo que Te apraz, e ela prospere dentro de nós, pelo motivo do qual foi enviada hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. O alvo da fé cristã, a verdadeira religião. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve alguma crise meio religiosa, espiritual, do tipo assim: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na religião certa? Será que eu estou indo na igreja certa? Será que tudo isso realmente faz sentido? Será que o que eu tenho aprendido realmente tem a ver com Deus? Ou quem sabe uma crise um pouco mais intensa, mais profunda, mais aguda, né? Será que Deus realmente existe do jeito que eu tenho ouvido no lugar que eu frequento, na igreja que eu frequento? Eu não sei você, mas há tempos atrás, vez ou outra, batia assim essa coisa, sabe? Essa crise, essa sensação. Será que isso é certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou abdicando, renunciando a tanta coisa boa da vida por causa daquilo que eu tenho aprendido da Bíblia? Será que isso vai redundar lá na frente e realmente em Deus, na eternidade? Ou será que tudo isso que a gente vai ouvindo é tipo uma lavagem cerebral e a gente vai ficando meio besta, meio bobo, e isso não tem muito fundamento, e isso vai chegar no final, vai ser uma rua sem saída, e eternidade não é bem aquilo que a gente pensa? Você já teve alguma crise que vai por aí? Talvez eu nem tenha falado exatamente, mas você já teve umas crises assim? Porque de vez em quando a gente que pensa, porque a gente pensa, e a gente pensa, você fala assim: será? E fica meio nesse mato sem cachorro. Então eu quero falar um pouco hoje, para que de forma institucional até, você saia daqui assim, ó: o Evangelho de Jesus, para mim, tem todo sentido.
O Evangelho e a cruz, para mim, tem o maior sentido da minha vida. Então o intuito dessa mensagem é essa aí, o alvo da verdadeira fé e da verdadeira religião. O que é religião? Só de uma forma a gente entender. A definição de religião é a crença na existência de força ou forças sobrenaturais. Manifestação de tal crença pela doutrina e ritual próprio. Uma definição meio dicionário do que é religião. Do latim, a palavra religião significa o ato de religar novamente. Então, religião, religar do latim. O Lactâncio, conselheiro de Constantino, que proclamou o cristianismo como a religião oficial de Roma ali pelo ano 300, esse conselheiro de Constantino diz que esse termo religar, ele argumenta que religião é um laço de piedade que serve para religar os seres humanos a Deus. Então a palavra religião, no seu sentido mais puro, ela é muito boa, porque ela trata de religar o homem caído a Deus. Esse é o sentido original da palavra religião. Ok? O que mais? A religião num conceito popular, que aí vem o problema, né? É a prática da religião, seria estar ligado a um segmento, a uma doutrina, algum tipo de prestação do culto, que envolva espiritualidade, que envolva transcendência, ou alguma espécie de divindade. Então, num conceito mais popular de religião, é mais ou menos isso aí, popularmente falando. Já não é tanto religar o homem com Deus, mas seria estar ligado a um segmento, doutrina, prestação de culto, que envolva espiritualidade, transcendência, ou algum tipo de divindade. Dentro disso, dentro desse conceito popular de religião, nós podemos considerar o seguinte: o islamismo, o judaísmo, o budismo, o espiritismo, o hinduísmo, o mormonismo, o catolicismo, enfim, toda prática que envolva espiritualidade, transcendência ou culto a alguma divindade, inclusive o cristianismo. Tanto no conceito original como também no popular, o cristianismo também pode ser visto como religião, dentre todas elas. Mas vamos caminhar um pouco mais. O que as religiões têm em comum? Porque nós queremos sair daqui com a seguinte consciência: o cristianismo, a cruz de Jesus, o Evangelho de Cristo, a Bíblia Sagrada, para mim tem todo o sentido do mundo. Então, o que tem em comum as religiões? Em primeiro lugar, elas ensinam princípios morais e bons costumes. Todas elas. O que mais que elas têm em comum? Elas estimulam a prática de ações relacionadas à solidariedade e o auxílio ao próximo. Todas as religiões praticamente têm isso em comum. Elas também tratam com o místico, com o transcendente, ou seja, espíritos e etc., né? Transcendência, sobrenatural. Elas também possuem rituais de iniciação e também de desenvolvimento. Então o que as religiões têm em comum? Rituais de iniciação e de desenvolvimento. E tudo isso aí, inclusive o cristianismo também tem. Possuem práticas de culto em grupo. Isso também é comum nas religiões. O que mais? Elas trabalham para atrair novos adeptos. Então as religiões, todas elas, via de regra, trabalham para atrair novos adeptos. Ensinam sobre a vida após a morte. Isso é variado de acordo com cada uma delas. Então, para cada uma, o significado de morte, o que acontece depois da morte, é muito diferente às vezes uma da outra, mas elas ensinam alguma coisa sobre as questões eternas, sobre o destino eterno da alma humana. As religiões também possuem fundadores, mártires, precursores. Ou seja, via de regra, nenhuma religião começou do nada, brotou da terra assim, né? Pá, e aconteceu. Não, alguém deu o pontapé inicial. Alguém iniciou o processo. Alguém angariou os seguidores. E aí foi. As religiões também possuem definições a respeito do bem e a respeito do mal. E isso também pode variar um bocado aí entre uma e outra, mas todas elas possuem definições claras a respeito do bem e do mal. O que mais? Dentro dessas definições, o cristianismo pode ser visto como uma religião, sim ou não? Sim. Está incluído tudo aí nesse pacote.
Podemos dizer que sim, pois o cristianismo reúne todos esses aspectos citados. Mas qual é a pergunta que a gente faz? Ou que a gente poderia fazer a respeito disso? Por que o cristianismo não pode ser comparado a nenhuma outra religião? Para nós que cremos piamente em Jesus, por que o cristianismo não pode ser equiparado, comparado, colocado em igualdade com absolutamente religião nenhuma? Do nosso ponto de vista cristão, por quê? Quando olhamos os fundamentos, ou seja, de onde se extraíram as verdades centrais que alicerçam as religiões, o cristianismo é a única que extrai os seus valores, os seus alicerces e os seus fundamentos da Bíblia Sagrada e somente dela. Então o cristianismo tem aquilo que a gente chama de uma regra de fé e de prática, que é extraída de uma única fonte, a Bíblia Sagrada. E nós cristãos não aceitamos nenhuma outra fonte para alicerçar a nossa fé no sobrenatural e na eternidade que não seja a Bíblia Sagrada. A começar por uma comparação também entre a Bíblia Sagrada e outros escritos, ou outros ensinamentos, ou outras revelações que fundamentam as religiões desde a sua origem, ou seja, como surgiram tais livros? Por exemplo, o Espiritismo kardecista. Como é que surgiu o livro dos Espíritos, do qual Kardec deu base para os seus ensinos? O Evangelho segundo Kardec, de onde surgiu? Pegou os 4 evangelhos, trouxe uma interpretação, aí tira o evangelho fora, e a interpretação que ele tem dos evangelhos funciona como doutrina espírita kardecista. Quando a gente vai ver como surgiu os fundamentos das testemunhas de Jeová, por exemplo, de onde tiraram isso? Da onde Charles Taze Russell extraiu essa doutrina que se espalha por esse mundo, e aos finais de semana muita gente está por esse mundo afora, batendo de porta em porta com um folhetinho na mão, uma pastinha na outra, e até pedindo para entrar dentro de casa para dar um ensino. Da onde? Da onde Joseph Smith fundou ou extraiu todas as doutrinas e o conceito Mormon, que dentre muita coisa vemos até a poligamia na doutrina Mormon. Então todos esses homens, eles tiveram supostas revelações, supostos sonhos, supostas visões, e baseado naquilo que supostamente eles viram, eles documentaram, escreveram, registraram, e aí, gente, inicia-se um movimento religioso que arrebanha milhares de pessoas, milhões de pessoas nesse mundo. Mas o cristianismo, ele não foi trazido por uma visão de um homem qualquer, de uma pessoa qualquer. Aquilo que está escrito aqui, os fundamentos do cristianismo, demoraram 1500 anos para ficar pronto. Foram 1500 anos de história. No mínimo 40 pessoas, 40 autores, que entendemos segundo o apóstolo Pedro, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram esse livro sagrado em pedras, depois cerâmica, depois pergaminho, em barro, em papiro. Esses 40 autores, no espaço de 1500 anos, a maioria não se conheceu, e tudo isso se junta para um único conteúdo, apontando para uma única pessoa, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso que nós somos cristãos. Que mais? Como comparar, gente? Como comparar o Senhor Jesus Cristo com Maomé, fundador do islamismo, a doutrina que mais cresce nesse mundo? Como comparar Jesus Cristo de Nazaré com o Buda? Como comparar Jesus Cristo com Kardec? Como comparar Jesus Cristo com Smith dos Mormons, com Taze Russell, Charles Taze Russell, do Testemunho de Jeová, com os papas? Como comparar Jesus com L.G. White? Porque o adventismo do sétimo dia não tem só a Bíblia como regra de fé e prática, ele tem os escritos de L.G. White, tão sagrado quanto a Bíblia. Não dá para comparar Jesus com ser humano algum, porque todos os seres humanos tiveram a sua história, tiveram o seu tempo, tiveram suas carreiras, mas eles foram para a sepultura e de lá não saíram. Mas Jesus de Nazaré foi para a sepultura e ao terceiro dia saiu vivo de lá, dizendo: eis
eis que me foi dado todo o poder nos céus e na terra, eis que tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Não dá para comparar Jesus com ninguém. Amém, gente? Quando examinamos a Bíblia Sagrada como regra de fé e de prática, podemos ver a enorme diferença que há entre o cristianismo e todas as demais religiões. Aleluia! O cristianismo é monoteísta. Paulo escreve aos Efésios e diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só batismo. O cristianismo é monoteísta. É um único Deus, manifestado numa trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas um único Deus. O cristianismo não tem outros mediadores. Paulo escreve ao Timóteo e diz: não existe nenhum outro homem, nenhum outro mediador entre os homens e Deus, a não ser Jesus Cristo, homem. O cristianismo não tem mais mediadores. O cristianismo não tem alguém que dá uma ajudinha, tipo a mãe de Jesus, tipo São Francisco, tipo São Pedro, tipo o Expedito. O cristianismo não tem ajudinha para quem quer casar o Santo Antônio. O cristianismo não tem ajuda, o cristianismo não tem anexo. Ele tem um único mediador: Jesus, o Cristo. O cristianismo não ensina o homem a salvar a si mesmo, mas mostra ao homem que ele precisa desesperadamente de um Salvador. As religiões às vezes apresentam todo um método, todo um caminho para que o homem salve a si mesmo. O cristianismo diz: não, renda-se. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie delas, porque nós somos feitura sua, criados em Deus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. O cristianismo vai além de ensinar bons valores, vai além de ensinar princípios morais. O cristianismo é o único que transforma os valores e o caráter de uma pessoa. Amém, gente? Paulo diz assim, que se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso não provém de nós, mas de Deus, aleluia, que nos deu o seu Santo Espírito. O cristianismo, o ritual de iniciação, ao contrário do que alguns pensam, não é o batismo. O ritual de iniciação do cristianismo é o arrependimento. Quando a igreja de Jesus foi formada, quando oficialmente cortou a fita, dizendo: olha, a igreja de Jesus está acontecendo a partir de agora, Atos capítulo 2, a gente já conhece a história. 120 pessoas aguardaram a promessa do Espírito Santo. Essa promessa se cumpriu sobre esses 120. Eles foram possuídos literalmente pelo Espírito Santo. Eles começaram a falar idiomas de outros países, línguas inteligíveis de outras nações. Os judeus que lotavam a cidade, de outras nações, de outras nacionalidades, entenderam as pessoas ali naquele local falando no seu idioma, sem ter aprendido tal idioma. Eles ficaram confusos, alguns dizendo estão bêbados, alguns dizendo eles são loucos. E o Pedro se levanta e diz: ninguém está bêbado, são 9 horas da manhã. O que vocês estão testemunhando é o que o Joel escreveu lá atrás, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonho, e eis que derramarei sobre toda a minha carne do Espírito Santo. E o Pedro começa a discorrer, falar do Moisés, falar dos profetas, falar de Davi, falar dos salmos, e depois a falar de Jesus. Quando Pedro termina a sua fala, aquela multidão de quase 3.000 pessoas diz assim: Pedro, nosso coração derreteu, a gente está aqui, alguma coisa aconteceu dentro de nós, o que é que nós temos que fazer para ser salvo? O Pedro diz assim: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Arrependam-se e sejam batizados
em nome de Jesus Cristo. Porque esta promessa que vocês viram se cumprir com esses 120, elas dizem respeito a vocês, aos filhos de vocês, aos que estão longe, e a todos quantos o Senhor chamar. O ritual de iniciação do cristianismo se chama arrependimento. É a palavra grega que a gente entende como metanoia, que também aponta para conversão, que também aponta para mudança de mentalidade. Se a gente pudesse definir arrependimento, é mais ou menos isso: eu estou indo por aqui, e de repente eu encontro com Jesus, o Espírito Santo faz essa obra, Jesus age na minha vida, e de repente eu estou assim agora, indo para o rumo contrário. Se eu pensava em tudo indo para esse rumo, o Espírito Santo vem e de repente eu começo a pensar no rumo contrário. O ritual de iniciação do cristianismo é o arrependimento. No cristianismo, as pessoas são atraídas pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. Para ingressar é necessário nascer de novo. Ninguém pode ser cristão se não nascer de novo. Amém, gente? E como é que isso funciona? Sei lá. Nem o Nicodemos entendeu. Capítulo 3, um doutor que conhecia todo o Antigo Testamento de cabo a rabo, de cor, foi falar com Jesus de noite e disse: mestre, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Jesus olhou para o Nicodemos e disse: necessário, Nicodemos, é que você nasça de novo. Aí deu um nó na cabeça dele, falou: como é que eu vou nascer? Eu sou desse tamanho, tenho 1,80 m e 90 kg, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus falou: não é possível, cara, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. João 6,44, em João 6,65, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim, se o meu Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a mim, se meu Pai não o trouxer. E João 1, versículo 12 e 13, o texto diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aleluia! As religiões induzem as pessoas a adquirirem méritos para se conseguir o favor de Deus, ou então para se conseguir a vida eterna. Então as religiões sobrecarregam as pessoas de regras e de mandamentos e de sacrifícios, para que elas possam receber favores de Deus, para que elas acumulem algum tipo de dívida celestial, para que Deus fique devendo a elas, porque elas fizeram, sacrificaram, ajudaram. Então as religiões incitam as pessoas a fazerem sacrifícios e até darem dinheiro e oferendas para receberem de volta o favor de Deus, ou então para conquistar a vida eterna. No cristianismo, Deus exclui toda a possibilidade de mérito, porque é tudo pela graça. Amém, gente? Romanos 11, versículo 32 diz que Deus encerrou a todos, sem exceção, debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. É graça. Aleluia! Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. É graça. No cristianismo não se reúne mérito para coisa alguma. Amém, gente? Então, se você for em palestra de coaching por aí, se for um coaching ligado ao seu trabalho, pode ir. Vai lá, aprende, vai ser bom. Se você é gerente, vai lá. Agora, se for coaching com versículo bíblico, sai fora. Sai fora. Porque isso são artifícios, artimanhas e segredinhos que vão fazer com que você reúna condições e você possa, através de uma autoajuda, conseguir alguma coisa pelos seus próprios méritos. O Evangelho é graça. O Evangelho não tem ajuda, não tem autoajuda, porque o Evangelho trata de uma ajuda que vem do alto e não de uma autoajuda. Não o Jair ajudando ao Jair mesmo, mas os céus cooperando e ajudando ao Jair. É graça. Aleluia. O cristianismo não aceita misturas. Não se trata de sectarismo. O que é sectarismo, gente? É a visão exclusivista.
intransigente. Só a minha igreja que é boa, só a minha igreja que salva. Se não congregar aqui, vai para o inferno, né? Se não batizar de novo, vai para o inferno. Se não usar um véu, não ora, e essas coisas. Não, não é isso que eu estou falando. Mas o cristianismo não aceita mistura. E não é por sectarismo. É por fidelidade à palavra de Deus. Amém, gente? O cristianismo não é ecumenista. A frase, todos os caminhos levam a Deus, é uma mentira. A gente até usa como analogia, todos os caminhos te levam para Santo Amaro. Pega a Dutra para ver se você chega em Santo Amaro. Todos os caminhos chegam em Santos. Pega Castelo Branco, vê se você chega em Santos. Fernão Dias. Então o cristianismo, ele não aceita mistura. Depois tem um monte de versículo ali, se você quiser, esse PowerPoint te mando para você, é só você me dar uma oferta de coração, te dou o número da conta, é brincadeira. O cristianismo não negocia valores. O cristianismo não negocia princípios. Por exemplo, o amor incondicional. Por exemplo, o altruísmo, combatendo o egoísmo humano. O cristianismo não negocia a santidade, por mais que o pessoal esteja relativizando. E parece que nada mais é pecado, que o crente agora pode tudo. O cristianismo não negocia com valores como o perdão, como a sinceridade, como a integridade, como a honestidade, como a fidelidade conjugal, como a sexualidade praticada dentro dos muros do casamento. O cristianismo não negocia esses valores. Amém, gente? Por isso que o cristianismo é incomparável. Porque nas outras religiões se negocia uma porção de coisas. No cristianismo não. Por isso que quando um líder cristão protagoniza um escândalo, um líder cristão ou um crente, sei lá, aconteceu alguma coisa no jornal, no telejornal, quando você vai ver, eles fazem questão de pastor evangélico, não é? Mas quando um criminoso comete qualquer outra coisa, ele não é evangélico, nem menciona o que ele faz. Porque pouco importa. Amém, gente? Todos os crimes que se vê não se menciona a religião da pessoa. Mas normalmente, quando é cristão, normalmente quando é evangélico, aí vai para o ventilador, e aí é matéria especial, porque o cristianismo não negocia esses valores. E quando alguém tropeça e causa um escândalo público, e arruma encrenca, e coloca o nome de Jesus na lama, cara, isso vai para todo lado. Fulano de tal fez isso, e é pastor evangélico, e frequenta a igreja tal. Esses dias, algum tempo atrás, eu estava assistindo um telejornal, e estavam na porta de uma igreja, o pessoal saindo de terno e gravata, a equipe de reportagem lá, de repente saiu a família, e os repórteres vieram entrevistar. É verdade que vocês estão falsificando as milhas do cartão de crédito para viajar? Que eram duas famílias que tinham empresa, crentes da mesma igreja, e eles davam notas fiscais um para o outro, como se estivesse fazendo compra e venda e pagando com o cartão, mas era uma fraude. Eles só faziam essa troca de notas fiscais, acumulando pontos no cartão, e aí postando nas redes sociais, lá nos Alpes, no Chile, passeando na Disney, e só com as milhas do cartão. Aí vai a reportagem na porta, apareceu a placa da igreja, o pessoal com a Bíblia debaixo do braço, e os repórteres lá, porque o cristianismo não negocia com safadeza, com falcatrua, com jeitinho. Gente, o cristianismo não negocia com compra de carteira porque a gente não consegue passar no exame. O cristianismo não dá uma caixinha de guarda para não multar a gente porque a gente cometeu infração. Gente, o cristianismo não mistura, o cristianismo não negocia valores. Continuando, cuidado com a religiosidade. Eu tenho dito essa semana nos grupos de discipulado, porque a religiosidade é um negócio perigosíssimo. Ela é tipo um vírus. Tipo um vírus. Você está assim, de repente começa o nariz, né? Aí você fala, ixi. Aí deu uma cafungada, daqui a pouco, ati! A garganta começa a raspar, fala, caramba, estava bom até agora. A religiosidade parece o vírus da gripe, por exemplo. Você vai frequentando igreja, frequentando igreja, frequentando igreja, frequentando igreja, acostumando a frequentar a igreja, acostumamos a sentar no mesmo lugar, né?
não muda, porque você vai acostumando com tudo, até que o lugar que você sente tem o formato do seu forever lá, no lugar, que você não muda, e você vai acostumando com tudo, mesmo lugar, mesma coisa e tal, e de repente, cara, esse vírus te pega, da religiosidade. E o Evangelho é dinâmico, é verdadeiro, é vibrante, é bonito, é nobre, é novidade de vida, mas quando a religiosidade vem, sabe quando você está gripado? A temperatura vai para 38. Dá vontade de fazer o quê? Só 38, não é 40 não, 38 de febre. Você já fica assim. Os homens então, eu vou morrer. Eu vou morrer. Quanto você está de febre? 38, eu vou morrer. As mulheres estão assim, eu vou morrer, mas está pondo roupa na máquina lá. Varrendo, vou morrer, mas varrendo. E os homens não, eu estou lá, eu vou morrer, me traz um chazinho, por favor. Quando a religiosidade entra, espiritualmente é mais ou menos isso que acontece. Dá uma febre espiritual, que não se quer ouvir nada, que não se quer fazer nada, que não se quer sair de casa, que não se quer mais ter contato com Deus, que não se quer mais se alimentar de Deus, porque a religiosidade é perigosa. Mateus capítulo 16, versículo 11, Jesus fala para os discípulos: como é que vocês não entenderam que não era de pão que eu estava falando, mas que vocês tomassem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não estava falando do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus, que era uma tremenda gama de mandamentos, de religiosidade, de mandamentos de homens. Eu vou desafiar você a pensar, dentro dos seus hábitos espirituais, você dá uma avaliada se não foi você que criou aqueles hábitos que você acha que é de Deus, que agrada a Deus, né? Do seu dia a dia, se foi alguém que disse para você que era Deus, e esse alguém foi importante na sua carreira e disse que era Deus, e aí você continua levando para diante. E se realmente tudo isso que você está vivendo, em tradições, em crenças, realmente foi Deus que disse, realmente está na Bíblia. Porque às vezes você conversa com os crentes, cara, eles têm umas misturas de umas coisas. Às vezes eles são supersticiosos. Amém, gente? Tem gente com 20 anos na igreja que ainda quando vai acontecer uma coisa ruim, ele faz assim, ó. Pastor, eu não acredito nisso, mas só para garantir. Aí eu estou andando com o irmão na calçada, de repente uma escada, né, e a gente conversando e tal, eu passei, aí ele parou, deu a volta pro meio da rua, contornou. O que você não passou aqui? Está com medo de passar debaixo da escada? Tem nada a ver. Ele falou: pastor, eu não acredito nessas bobagens não, mas é só para garantir, vai que. Então assim, é uma brincadeira, uma descontração, mas só para a gente botar a cabeça para pensar, porque o Evangelho de Jesus não pode se misturar com religiosidade. O Evangelho de Jesus não se mistura com mandamentos de homens. Por mais que esses homens tenham temor de Deus, eu já disse para algumas pessoas, para alguns irmãos, até nos grupos de discipulado, que a gente foi fundado, a Pentecostal da Bíblia, por homens super de Deus, por pessoas extraordinariamente maravilhosas, sinceras, mas que mesmo maravilhosas, sinceras e tementes a Deus, cometeram graves equívocos doutrinários. Ou seja, eles erraram na interpretação de textos bíblicos capitais em algumas coisas. Deixaram de ser homem de Deus? Não! A gente admira? Sim! A gente reverencia? Claro! A gente continua acreditando naquilo? Não! Amém, gente? Já ouviu falar de Martinho Lutero, por exemplo? Martinho Lutero. Você acredita que o Martinho Lutero também se equivocou? Você que não sabe a história, o Martinho Lutero é um dos maiores, não o único, né, mas um dos maiores responsáveis pela reforma protestante no século XV. Um dos maiores responsáveis pelo desvínculo da igreja cristã verdadeira do catolicismo falido, corrupto. Da tradução bíblica na mão do povo, sem livros apócrifos. Mas o Lutero equivocou.
Você acredita que essa carta do Tiago que está na sua Bíblia, ele não considerava ela sagrada? Eu continuo fã do Lutero, mas Tiago para mim está na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. Tiago é irmão do Senhor e para mim é palavra de Deus e ponto. Então isso tudo eu estou dizendo para o seguinte: cuidado com a religiosidade. Porque quando a gente está gripado, a gente não quer fazer nada, a gente fica mal, a gente fica mole, a gente não quer levantar, a gente não quer comer. E assim, é um vírus que vem e você nem percebe. A religiosidade é assim. Amém, gente? A religiosidade é assim. Cuidado. Nossa proposta aqui também, é importante dizer, não é fazer apologia das denominações evangélicas, até porque muitas denominações evangélicas nem são mais igreja evangélica, né? Então assim, não é isso que a gente está querendo dizer. Vamos encontrar um número enorme de pessoas cheias de religiosidades, frequentando igrejas evangélicas, mas que não vivem um relacionamento verdadeiro com Cristo, até nas igrejas boas. Gente com essa gripe espiritual, esse vírus espiritual chamado religiosidade, com pacotes de crenças e de tradições que Deus nunca disse, com interpretações tortas de versículos que foram colocados e alguém lá atrás disse e fincou raiz dentro dela, e agora para sair nem o Espírito Santo tira mais. Então assim, está cheio de gente carregada de religiosidade que não consegue avançar na carreira cristã, dentro de igrejas boas também. Encontramos muitas pessoas professando a fé cristã, mas são como árvores infrutíferas. Às vezes até pior, além de ser infrutíferas, são piores, porque dá fruto ruim. Jesus falou uma vez para a gente, né? Você quer conhecer uma árvore? Olha pelo tamanho, pelos galhos, pelas folhas, pelo tronco. Olha para o fruto que ela produz. Isso de dar uma olhada e ver como funciona a vida e não o culto, a vida no dia a dia. O que essa pessoa produz em pensamento, em atitude, em palavra, em ações. Aí a gente vai vendo quais são os frutos. Então tem muita árvore ruim, religiosidade pura. Isso não é cristianismo. Então agora eu quero falar com vocês um pouco, para a gente finalizar, no que o cristianismo se fundamenta. Eu vou usar uma forma meio antagônica para falar da onde ele fundamenta, justamente aonde ele não fundamenta. Não precisa entender nada, mas você vai entender agora. Então eu vou por um antagonismo. Aonde Jesus, o Cristo, o Evangelho se fundamenta? Justamente aonde ele não se fundamenta. Então, em primeiro lugar, a verdadeira fé cristã, ela não se fundamenta com sinais miraculosos, nem em sinais miraculosos. Talvez isso não faça sentido para algumas pessoas, porque tem muita raiz aí. Mas tem gente que qualquer coisa que seja sobrenatural, que seja milagrosa, já fica encantada, já fica maravilhada, e já diz, só pode ser Deus. Não necessariamente. Porque o cristianismo não se fundamenta em sinais miraculosos. Capítulo 12, 38 em diante de Mateus, chegaram para Jesus e disseram assim: dá um sinal para a gente, ô Jesus de Nazaré, que a gente vai te seguir, que a gente acredita em você, e você vai ser o nosso Cristo, nos dá um sinal. Jesus falou assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou dentro do ventre do peixe por 3 dias, assim o Filho do Homem vai ficar no seio da terra. Não vai ser dado sinal a essa geração, porque os ninivitas, ou seja, as pessoas para quem o Jonas pregou, se converteram com a pregação de Jonas. Os ninivitas vão surgir no dia do juízo e condenar vocês, essa geração, porque converteram com a pregação de Jonas, e está aqui quem é maior do que o Jonas. E você quer saber do que mais? Não vai ter sinal nenhum, porque a rainha de Sabá, ela viajou milhares de quilômetros no lombo de um animal para ouvir a sabedoria de Salomão. E está aqui quem é maior do que o Salomão. Não tem sinal, porque cristianismo não se fundamenta com sinal e nem com milagre, é com a cruz.
Cuidado com os sinais. 2 Tessalonicenses é um texto que seria bom você abrir se você for rápido. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 7. Diz assim: segunda carta aos Tessalonicenses 2, 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O texto ele fala de escatologia. Esse personagem aqui aponta para o anticristo, para a pessoa do anticristo, e está dizendo sobre o anticristo, que é uma figura satânica, que ele vai produzir sinais extraordinários. Eu espero não estar aqui nessa hora, mas vai ter muita gente que vai falar assim: eita, aleluia, vamos sair da minha igreja, porque a minha igreja é fraquinha, vamos na igreja desse homem aí, porque lá as coisas acontecem. É o anticristo. Cuidado com os sinais. Segundo aos Coríntios 11, 13 e 14, o Paulo vai dizer assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Está na Bíblia isso aí, gente? Aí, cara, você está num lugar, num culto, e aí tem alguém vendo anjo. Pastor, você acredita em anjo? Acredito. Mas anjo não fica aparecendo toda hora, não. Amém? Eles têm mais o que fazer. Tá? Eles são espíritos ministradores enviados ao serviço dos que hão de herdar a salvação. Os anjos têm mais o que fazer do que ficar com as asas abertas, não sei na onde, flutuando não sei na onde. Não. Cuidado. Porque o Evangelho de Jesus não se fundamenta em sinais. Amém, gente? Então, assim, é outra história. Não podemos permitir que nossa fé se fundamente somente nos milagres de Deus. E os milagres ganhem mais importância do que o nosso relacionamento com Jesus, o Deus dos milagres. Eu vou ler de novo. Não podemos permitir que a nossa fé se fundamente nos milagres de Deus, e os milagres ganhem mais importância do que o nosso relacionamento com Jesus, o Deus dos milagres. Até porque não é só no meio evangélico cristão que tem milagre, gente. Você acha que é? Você nunca viu reportagem do Dr. Fritz? Cara, é sensacional. A pessoa entra lá com 2 hernias de disco, deita numa mesa de bruço, aí aparece o cara lá com um avental branco, uma faca de cozinha enferrujada, sem anestesia, e vai catucando as costas da pessoa lá. A pessoa não sente nem dor, o cara com os olhos virados para cima assim, Aí a pessoa sai, tô curado. Eu devia ter ido lá. Teria um pós-operatório menos traumático. Mas tem gente que pensa, cara, que aconteceu, pastor, está acontecendo uns milagres, tem coisa acontecendo lá. Será que Deus está lá? Eu digo assim, o que eles ensinam lá? Como eles enxergam Jesus lá? Como eles tratam com a questão de dinheiro e de ofertar lá? É por aí
aí que a gente vê se Deus está lá ou não, se estão ensinando Jesus como Ele é. Paulo disse no texto de abertura dessa mensagem: eu lancei o fundamento e ele já está posto, e ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, e esse fundamento é Jesus Cristo. Mas pastor, está acontecendo um milagre, aquele homem lá, não sei o que lá, tá. Se ele está no lugar apostólico, que ele parece ser Jesus, ele tem mais a ver com Satanás, com o anticristo, do que com Jesus. Porque Deus não divide a sua glória com homem algum. Os apóstolos de Jesus não eram superstar. Amém, gente? O apóstolo Paulo não era superstar. E nem o próprio Jesus era superstar. Ele multiplica os pães e peixes do pessoal. Vamos fazer dele rei. Vamos pegar ele, vamos colocar em cima do ombro. E vamos, é o rei. A hora que eles foram ver, sumiu. Mas cadê ele? Sumiu. Só os 12 entrando num barco, mas ele não está no barco, cadê ele? Está no monte, sozinho, orando. Sozinho. Aí ele curava alguém, o cego. Nossa, eu estou enxergando. Faz o seguinte, cala a boca, hein? Não conta para ninguém. Aí ele cura o leproso. O leproso, nossa, eu estou curado. Vai e mostra só para o sacerdote, não conta para ninguém. Aí ele cura o paralítico, o cara fica em pé. Você está em pé aí, mas não conta para ninguém. Tudo bem que ninguém obedeceu, né? Mas ele nunca disse: bota uma faixa na frente da sua casa, curas e milagres. Vamos abrir uma igreja aqui de sinais e milagres. Vamos fazer uma cruzada de sinais e milagres. Gente, o evangelho passa longe dessas coisas. É só a gente ler um pouco mais a Bíblia com cuidado e não ser tão empolgado, tão ignorante, tão inocente, tão ingênuo com 40 anos de igreja. Amém, gente? O evangelho verdadeiro, o cristianismo verdadeiro, ele é místico. Mas ele não se fundamenta em misticismo, em sensações. Então parece que, inclusive no nosso meio pentecostal, se você foi num culto e não sentiu nada, é porque o culto foi ruim. Porque parece que o cristianismo verdadeiro, ele tem que ser um misticismo, que quando a gente fala Jesus, a gente já... e a gente tem que estar sentindo alguma coisa. Eu já vi um monte de gente convidada por pessoas como vocês aqui na igreja. E aí, o que você achou do culto? Não senti nada. Você cheirou o quê? Não, pode ter cheirado alguma bebida. Está bebendo o quê? Está usando que tipo de coisa? Você quer sentir alguma coisa? Espeta aqui, cheira. Porque o cristianismo não tem nada a ver com isso, irmãos. Você vai encontrar os autores do Antigo Testamento, Paulo no Novo Testamento, dizendo que o justo viverá pela... E o que é fé? São sensações? A fé é a capacidade dada por Deus de crer. Eu admito que vez ou outra a gente sinta, eu admito que vez ou outra a gente chore, eu admito que vez ou outra a gente fala em língua estranha, mas a gente não vive de chorar, não vive de sentir e não vive de língua estranha, a gente vive de crer e continuar crendo, aconteça o que acontecer. É isso que é o cristianismo. As pessoas querem uma religião que tenha constantes demonstrações sobrenaturais, para atestar que a presença de Deus está ali. Ontem no conselho, mais uma vez, o Ronildo falou para os pastores do conselho, para os pastores líderes regionais: digam para os seus locais pararem de ficar tocando chofar no começo do culto, aquele berrante. Cara, eu fui numa igreja, gente, aí os músicos subiram, alguém abriu o culto, de repente começou um som bonito assim do teclado, aí veio um cidadão, estava todo mundo conversando, e o culto começou tal, aí o cidadão veio no microfone com o berrante lá, aí ele soprou aquele troço, cara, começou a dar um ciricutico em todo mundo, e eu falei: Senhor, será que sou eu? Será que eu estou com defeito? Me dá um ciricutico também para eu... Aí você vai pensar: o que tem a ver, gente?
Se tocava aquilo para levantar o exército lá, para avisar quando vinha inimigo, para levantar acampamento, mas os caras estão entendendo que quando toca aquilo, o Espírito Santo vem, a gente chama o Espírito Santo. Então a gente quer um local onde a presença de Deus tem que ser provada, a gente tem que cair, a gente tem que sentir. O evangelho verdadeiro não se fundamenta nisso. Ele não tem base nisso. Amém, gente? Alguém pergunta assim para mim: pastor, eu fui numa igreja lá, começou a cair todo mundo, o que você acha? É de Deus, será? Eu falei: olha, depende como levanta. Porque tem lugares que isso vira um vício. O místico, o sobrenatural, o pessoal chega e começa o culto, vira um negócio assim, o céu desce. E aí, nego cai aqui, cai ali. A questão é chegar assim, quando levantar, perguntar para ele se ele é a mesma pessoa que caiu. Mesmo chato, mesmo marido ruim, pai meia boca, desonesto no trabalho, mal-humorado, não fala de Jesus para ninguém. Caiu para quê então? Amém, gente? Porque se for o Espírito Santo que chegue ao ponto de dar uma experiência, de derrubar alguém, e esse alguém ficar desacordado no chão, não vai se levantar a mesma pessoa, o mesmo indivíduo, impossível. Vai se levantar, sei lá. Então esse negócio de cair, essa coisa de sentir, é de Deus ou não é? Depende como levanta. Vamos ver uma semana depois como está o cidadão? Vamos ver um mês depois como é que está? Às vezes tem lugares, gente, eu não sei porque eu estou falando isso, é porque tem uns crentes que dão umas escapadas e falam: minha igreja é uma benção, tem palavra, lá tem palavra, mas quando eu vou lá, nossa, eu sinto, pastor. Que já fica meia dúzia de irmãs e meia dúzia de irmãs com lençóis para cobrir as moças que vão cair. Porque já faz parte da programação do culto. Ou seja, o culto vai começar e tal, e bom, já fica 2 com lençol aqui, 3 com lençol aqui, porque já vai ter gente que vai, pá! Aí cobre lá, né, para não aparecer lá, os forever lá, e cobre. O evangelho não é místico, ele é místico, mas ele não é misticismo, é diferente, gente. O transcendente está aqui entre nós. O Espírito Santo está aqui entre nós, aliás, ele habita em nós. Isso é místico, isso é transcendente, e a gente não precisa sentir coisa alguma. Eu tenho certeza que ele habita na minha vida, eu tenho certeza que ele habita na sua vida, porque a gente vê fruto do Espírito em nós. O evangelho não se apoia no visível. Romanos 8, 24 e 25. O texto diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque aquilo que se vê, como se esperará? Mas se esperamos aquilo que não vemos, com paciência o esperamos. Em esperança fomos salvos. A esperança que se vê não é esperança, porque aquilo que se vê, como é que você vai esperar? Mas se esperamos aquilo que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos 8, 24 e 25. A fé cristã não se apoia no visível. A fé cristã não se apoia em circunstâncias do momento. Amém, gente? Não baseie, não fundamente sua vida na circunstância do momento, na dificuldade no momento, na tribulação do momento, na pressão que você está vivendo no momento. Porque o Evangelho de Jesus não se fundamenta no visível. Paulo diz aos Coríntios na segunda carta, capítulo 4, 16: por isso nós não desfalecemos, mas ainda que esse homem exterior se corrompa, o interior ele se renova de dia em dia, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas.
Portanto, se essa casa terrestre deste tabernáculo tombar, eu tenho de Deus um edifício, uma casa feita não por mãos de homens, mas pelo arquiteto da minha vida, Jesus. Aleluia! Não é no que vemos, ainda que esse homem se corrompa. Só mais uma novidade para você orar. Você já está vendo eu dando uns pulinhos aí, estou ficando bom aqui, a prótese encaixou, o manto está legal, já estou lavando as louças tudo lá, e serviço para caramba, a senhora arruma todo dia, já sarou, pode ir, aspira lá, volta, olha aqui, tira essa roupa do varal. Falei, caramba, vou ficar doente de novo. Aí eu estou fazendo lá uns exercícios, porque o médico falou, você tem que fazer uns exercícios, natação. Aí eu vou no cardiologista, aí eu, moço, o que você tem? Quem posso te ajudar? Eu falei, é que eu fiz a operação, e tenho um negócio nas costas aqui, uma hérnia, eu tenho hipertiroidismo, e os médicos falaram que eu tenho que fazer uns exercícios, natação, etc, que vai ser bom para as costas, para hipertiroidismo, e para isso aqui, para essa prótese. Ah, tá, eu preciso de um atestado então tá, senta aqui um pouquinho. Aí ele pegou o negócio. Vira as costas, respira. Não vai dar para dar o atestado agora não. Por que, doutor? O senhor tem uma arritmia. A Soraya orou e falou, doutor, não é possível. Não é possível, doutor. Eu olhei e falei, doutor, como assim? Deixa o atestado depois, vamos investigar, porque não sei o que lá. Eu falei, caramba, não vou mais nesses médicos não, cada hora ele descobre uma desgraça, meu. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que esse homem exterior se corrompa, o interior se renova, de dia em dia. Não atentando nós nas coisas que se veem. Porque as que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. E esse troço aqui vai tombar daqui a pouco. Mas quando ele tombar, eu tenho um edifício. Eu tenho um edifício. Uma casa celeste nos céus. Amém, gente? O evangelho, a fé cristã verdadeira não se apoia no palpável. Jesus ressuscita, faz algumas aparições, e de repente os 11 estão reunidos num lugar fechado, numa sala, e sem abrir porta trancada. Jesus aparece lá assim e diz, paz seja convosco. E o Judas não está lá, só está os 10, aliás, e eles dizem, Senhor, é um fantasma. Eu não sou, dá um pouquinho de peixe para eu comer. E eles ficam assim apavorados, assustados, e Jesus daqui a pouco desaparece. Daqui a pouco aparece lá o Tomé. E aí, gente, beleza? Como é que está aí? Tomé, você não sabe quem estava aqui agorinha? Quem? Jesus. Quem é Jesus? Que Jesus? Ele morreu. Não, ele apareceu aqui. As mulheres já tinham dito. O Pedro também tinha falado, mas ele apareceu aqui, comeu peixe com a gente. Sentou aqui conosco, falou conosco. E não era um fantasma, era ele. E ele entrou sem a gente abrir a porta. O Tomé falou, vocês estão de brincadeira, eu só acredito se eu botar a mão nas feridas. Do lado dele furado, na mão. Ah, é? Eu não acredito não. Uma semana se passou. Estão eles de novo reunidos, e o Tomé no meio deles, porta trancada. De repente eles escutam uma voz, paz seja convosco. Eles olham, é Jesus. Ô Tomé, por favor, chega aqui. O Tomé vem assim. Faz um favor, Tomé, põe a mão aqui. Ele pôs. Põe a mão aqui. Ele pôs. Senhor meu, Deus meu, porque você viu, Tomé, você creu? Eu vi, apalpei, agora eu criei. Jesus olhou, bem-aventurado, Tomé, os que não viram, mas creram. Nós temos uma bem-aventurança que nenhum dos apóstolos tiveram. Nós nunca o vimos, mas sabemos que Ele é real. Todos eles viram e tocaram, apalparam, andaram com Ele. Nós nunca o vimos, mas somos bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. Jesus é real, ressurreto, vivo. Esse é o fundamento da nossa fé.
Esse é o fundamento da nossa fé. A cruz de Cristo. Gálatas capítulo 3. O texto vai dizer para nós, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Colossenses capítulo 2, 13 e 14. O texto vai dizer para a gente: quando vós estáveis mortos nos pecados, incircuncisos na vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando as vossas ofensas, havendo riscado toda a cédula de dívida contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Esse é o nosso fundamento. Paulo diz aos Gálatas: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A verdadeira religião, o cristianismo, não cessa de causar mudanças e transformações. A verdadeira religião, o cristianismo, não para de agir na santificação, no crescimento espiritual, no amadurecimento. Porque quando isso se paralisa, significa que a religião se tornou religiosidade. O verdadeiro evangelho funciona para nós e deve funcionar como Provérbios capítulo 4, versículo 18. E que seja assim na minha vida e na sua vida. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. O Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que em nós começou uma boa obra, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. E Paulo escreve aos Coríntios no 3,18 e vai dizer assim para a gente: todos nós com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em glória, em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A verdadeira religião, o cristianismo, produz um nível de satisfação interior, de paz e de contentamento, mesmo em meio às dificuldades e necessidades. Salmo 4, versículo 7, há uns meses atrás o Luiz pregou, o pastor Luiz, esse salmo. O versículo 7 vai dizer assim para a gente: tu puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. No Antigo Testamento, o trigo e o vinho era tudo que eles podiam produzir de bom, era símbolo da prosperidade. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Ou seja, eu tenho um nível de alegria e de satisfação maior do que quando eu tinha muita prosperidade. Hoje eu tenho menos, mas eu tenho um fluir do teu amor dentro de mim, sobrenatural. Paulo diz no 4,11 de Filipenses o seguinte: eu sei, e não digo isso a vocês por causa de necessidade, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, eu sei ter em abundância, eu sei viver na fartura, eu já aprendi a viver na necessidade. Por isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião de Jesus, o cristianismo, produz em nós paz. Em João 14, 27, Jesus está quase sendo preso. Na última noite, Ele está falando, ensinando. Ele vai olhar para a preocupação no semblante dos discípulos, chateados, preocupados, cheios de incerteza, de dúvidas. Ele olha para os meninos e diz assim: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você crê em Jesus? Ele diz no teu coração hoje: eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, diz o Senhor. E não é a paz que esse mundo dá. Por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, ele traz uma esperança extraordinária no amanhã.
Lembra dessa canção? Da linda pátria estou longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Essa canção é extraordinária porque alguém compôs uma canção dizendo que tem saudade do céu. Como é que você tem saudade do lugar que você nunca foi? Né? Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Peraí, você nunca viu ele pessoalmente? Como é que você tem saudade? Você nunca pisou lá, você não sabe direito como é lá, a não ser a referência que a gente tem escrita, que é muito simbólica, a gente não sabe, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração. Como é que você tem saudade? É porque aquele que está lá, habita aqui. Por isso eu tenho certeza, por isso a gente pode cantar, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Essa é a nossa certeza de fé. Ele está vivo, Ele ressuscitou. O cristianismo não tem uma tumba com um cadáver dentro. Lá em Jerusalém a tumba está vazia, dizendo, Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. E uma pessoa que congregou com a gente aqui, que trabalhava num banco, numa conversa informal depois de um culto, a gente estava falando, e apareceu uma reportagem sobre dinheiro falso e não sei o que e tal, a gente estava comentando aquilo. Aí a gente perguntou, como é que você identifica lá quando você pega o dinheiro no caixa? Na época não tinha as máquinas, era na mão mesmo que se contava. O banco dá algum curso para vocês de identificarem dinheiro falso? Ela falou, não. Como é que vocês conseguem pegar? Ela falou assim, olha, de tanto pegar no verdadeiro, quando a gente pega no falso, a gente já percebe. Olha o que o apóstolo João vai dizer. Filhinhos, agora Deus nos deu entendimento para sabermos o que é verdadeiro. E naquilo que é verdadeiro nós estamos, isto é, em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que possamos conhecer aquele que é verdadeiro. O Oséias lá na antiga aliança vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua vinda até nós é certa como a alva. Ele a nós virá como a chuva seródia. Que Deus te abençoe grandemente. Que você saia daqui com uma mensagem e um sentido. O Evangelho de Jesus é a verdadeira religião, é a única maneira de um homem, de um ser humano se voltar e ser ligado a Deus. A Bíblia faz sentido para mim e Jesus é tudo na minha vida. Que essa seja a nossa vida. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus.